A Bíblia, querido, sem demora, para que nós possamos adiantar algumas coisas. Meu Deus! No primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, livro de Gênesis, capítulo de número 1, para não perdermos o tempo, Louvado seja o nome do Senhor. porque o tempo ele é muito precioso. Aleluia! Não sei se você pode perceber, querido, mas há 10 anos atrás, o ano demorava 365 dias para passar. Hoje em dia, 365 dias ele passa e você não vê. Glória! Porque comemoramos o ano novo, não tem nem algumas horas, mas hoje já é dia 18. Glória a Deus! É só você piscar o olho e o mês está virando. Aleluia! Isso está escrito na nossa palavra santa. Os dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Aleluia! Então o tempo, querido, ele é precioso para nós. É verdade. E antes de começar a leitura da palavra, eu quero te perguntar: o que você tem feito com o seu tempo? Hoje, aleluia! O que você tem progredido durante o seu tempo? Que você possa guardar essa pergunta para você. E como o nosso pastor André estava aqui em sua oração, Louvado seja o nome que nós do possamos Senhor. guardar essa pergunta na tábua dos nossos corações, mano. Porque para você que está aqui dentro, o tempo pode não ser muita coisa, porque você já é salvo em Cristo Jesus. Aleluia! Mas e para aquele que está lá fora precisando ouvir a tua voz? O tempo está correndo depressa. Gênesis capítulo 1, versículo de número 11 e de número 12. Está escrito assim: E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Aleluia! Querido, eu tenho a certeza de que eu nunca ouvi ninguém pregar esse versículo. Eu saí de casa com o versículo em mente. Quando chegou na metade do caminho, o Senhor, faz o que tu quiser, Senhor, porque o homem traça seus planos, mas a última palavra ela vem do Senhor. Eu não sei o que a tua igreja precisa ouvir, Senhor, mas o Senhor é o Deus da revelação. O Senhor é o Deus que fala aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos. O que você precisa, querido, não é aquilo que você quer literalmente, mas é aquilo que o seu coração deseja e talvez você já deixou de querer há algum tempo. Talvez você já tenha deixado de sonhar há algum tempo. Aleluia, e já até deixou de pedir por algumas coisas porque o inimigo colocou em sua mente de que você não vai conseguir certa coisa. Talvez você já tenha pensado até em desistir alguma vez, porque o inimigo, ele tenta todos os dias, 24 horas por dia, ele tenta te desviar da presença do Senhor. Ele tenta te tirar da presença do Altíssimo, desviar a tua atenção. Aleluia, como isso? Colocando músicas secundárias na tua vizinhança o dia inteiro, tentando colocar letra de músicas em sua mente, fazendo com que seu filho pequeno comece a dançar o funk e você começa a achar bonitinho. Ai, que gracinha, olha só, tá dançando. Mas toda ação gera uma reação. Hoje essa criança que tem 4 anos está dançando tão bonitinho porque a tia que não é crente ensinou. Amanhã ela vai ter 12 e ela vai ter a mentalidade de que é bonitinho dançar daquela forma. E existe um tempo de correção na vida de uma pessoa. Existe um tempo de correção na vida da criança, na vida do adolescente.
não sabe falar, mas ela começa a aprender quando começa a ouvir o seu pai e a sua mãe falar. Ou seja, a audição também ensina. Ela começa a fazer algum gesto porque ela começa a ver. A visão também ensina. E aí, querido, ela passa a crescer com aquele intelecto de que os pais ensinaram, a sabedoria que os pais deram a elas, e chegam na pré-adolescência, talvez na graça de Deus, porque a Bíblia diz que devemos ensinar o menino o caminho em que se deve andar. Mas muitos de nós temos falhado na criação. Muitos de nós temos deixado a desejar, por quê? Porque o tio ou a tia faz certa coisa, a avó acha bonito e começa a incentivar. Ai, deixa ela dançar, não tem nada a ver, é só uma criança. E aquilo ali começa a virar um vício na vida daquela criança. E aquela criança chega na sua adolescência e ela começa a ver que quando ela era criança todo mundo achava bonitinho, mas agora o seu pai já quer corrigir, porque a criança começa a tomar forma. A menina começa a ter um corpo formoso de mulher, e a jovem começa a chamar a atenção de outros jovens, e aí começa aquele círculo vicioso que foi gerado lá atrás, a começar a influenciar agora. E aí o pai e a mãe não sabem o que fazer, por quê? Porque está perdido. Mas aí, querido, aquele adolescente, ele fica com aquilo na mente, e se ele não for corrigido, ele vai virar um adulto com a mente perturbada com aquilo, e ele começa a enfrentar as dificuldades que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Ele começa a ter um conflito de caráter, ele começa a ter um conflito de entendimentos, porque no entendimento de quando ele era criança tudo era bonitinho. Agora, quando ele começa a ter responsabilidade aos 17, 18 anos de idade, já não é mais bonitinho, porque a responsabilidade está vindo sobre ele, sobre ela, e ela não teve o ensinamento adequado para lidar com a idade com que ela está. Talvez a igreja possa ensinar melhor, talvez os irmãos que são mais experientes possam ensinar melhor. Aí você talvez possa estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12? Tem a ver, querido, com uma semente que Deus fez brotar na árvore. A semente que brotou de uma árvore, a Bíblia diz, querido, que ela gera conforme a sua espécie. O que é gerar conforme a sua espécie? Gerar conforme a sua espécie, querido, quer dizer que um pé de manga, ele tem que dar manga. Eu nunca vi uma árvore que desse manga começar a dar jaca. Eu nunca vi um pé de amêndoa começar a dar morango. Cada um gera segundo a sua espécie. Aí eu comecei a ler ali atrás rapidinho, o Senhor falou assim, sabe o que é isso? Tem muita gente que está plantando, mas não quer esperar o tempo de colher. Tem muita gente que começou uma coisa, mas quando chega em determinado ponto, aquela coisa se torna muito difícil e ela abandona. Tem muita gente que chega, aleluia, acreditar no seu ministério, mas quando começa a ver a dificuldade que é o evangelho, ele começa a querer jogar tudo para o alto. Aí a Bíblia vai dizer lá no livro de Marcos, capítulo 4, se eu não me engano, que o semeador saiu a semear, e no meio do caminho caiu algumas sementes. E essas sementes, querido, a ave veio e comeu. E ele continuou a caminhada, e no meio dos pedregais caíram outras sementes. A Bíblia vai dizer, querido, que por haver pouca terra, aquela semente chega a brotar. A Bíblia vai dizer que ela começa a crescer muito rápido. Sabe, pastor André? Tem muita gente nos dias de hoje, século 21,
que está querendo crescer rápido demais. Não dá. Tem muita gente nos dias de hoje que começou a entrar na igreja agora, aleluia, não passou nem pelo meio ainda da igreja, mas já está almejando sentar no altar, mas não sabe a dificuldade e o preço que é para poder chegar aqui em cima, para poder botar o joelho dobrado em frente ao altar do Senhor. Tem muita gente que não sabe o que é passar no estreito com Jesus. Tem muita gente que não sabe, aleluia, o que é sofrer um pouquinho os espinhos da roça, aleluia, só está ouvindo o amor, mas não está ouvindo a verdade. Fala, Deus. Tem muita gente apontando. Se fosse eu, fazia melhor. Aí, Deus. Se fosse eu, não ia dirigir assim não. Se fosse eu ia fazer assim, dessa forma, ó. Mas se fosse eu, querido, ele não tem a coragem de chegar no líder e falar: olha, amada, não me leva mal não, mas eu queria conversar com você. Olha, eu acho que a irmã está fazendo errado, eu acho que a irmã deveria fazer assim, assim, porque certamente iria dar mais fruto para a obra. Não, ela não tem a coragem de falar diretamente, mas ela leva para si a sua questão, e quando encontra com a outra irmãzinha na rua: vem cá, minha irmã, ô amada, ai, tu viu como a irmã dirigiu o culto? Se fosse eu, fazia de outra forma. Jesus. Se fosse eu, ia fazer assim, assim, assim. Mas para quem estava dirigindo o culto, ela não falou não. Ela já está falando para terceiro. Papai. Ela está querendo plantar uma semente numa terra de alguém. Olha aí, Deus. Ela está querendo plantar a semente em um coração, aleluia, que talvez já está machucado, e aquele coração aceita aquela semente da afronta. Lançador de discórdia. Aquela afronta, querido, aleluia, que a pessoa que estava dirigindo o culto não sabe, mas já está sendo gerada Papai. por trás dela. Aí a Bíblia diz aqui em Gênesis: a árvore dá fruto conforme a sua espécie. Da mesma forma que ela está falando mal da irmã, vai ter outra que vai estar falando mal dela. Porque quem está cultivando a semente da traição é ela mesma. Mas quando chegar no tempo em que ela receber a traição como afronta na porta dela, ela vai: Senhor! Por que, Senhor? Por quê? Aí o Senhor fica em silêncio. Aí o Senhor fecha a boca, não fala nada. Ela fala: eu não ouço mais a voz de Deus. Eu não escuto mais Deus falar comigo. O que eu fiz de errado? A fofoca que você criou lá atrás, mas você não lembra. Aquela semente da afronta, ela foi germinada. Foi germinada no meio dos pedregais. Porque toda mentira, querido, é como a semente que caiu no meio das pedras. A pedra, ela acumula poeira em cima dela, acumula gotas de águas da chuva. A terra em cima das pedras é úmida, aleluia. Por isso a semente germinou. Ela até brotou a semente da falsidade, mas porque a árvore, ela começa a crescer para baixo, e quando ela não encontra espaço para crescer para baixo, ela começa a crescer para cima. Mas pelo fato dela não conseguir crescer primeiro para baixo, ela não tem estrutura para segurar o que está crescendo para cima. Aí ela começa a sentir o vento forte em cima da pedra, e ela tomba e cai. Aleluia, aleluia. Assim é a mentira que é germinada no coração de quem já está recebendo a afronta. Assim é a calúnia que é germinada no coração de quem cria patotinha nas casas de orações onde Deus habita. Aleluia! E eles não conseguem enxergar. Fica à vontade. Eles não conseguem mais achar o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele talvez queria ver alguém rodar. O pregador veio trazer uma palavra aí. Ele queria ver alguém falar língua estranha.
Talvez ele queria ouvir uma revelação para Deus falar com ele. Mas Deus falou tanto contigo através do louvor da família. Se for te atrasar, Mas Deus falou tanto contigo que Ele é na tua casa, junto contigo e com aqueles que estão ali. Ok? Deus falou tanto contigo quando falou: a minha família é bênção do Senhor. Mas você não ouve. E aí, como é que nós estamos? Você não consegue mais ver Deus na simplicidade das O que houve coisas. lá do rapaz do assunto do outro? Não consegui. Eu te pergunto: como é que está a terra que foi arada um dia? Como é que está a terra para ser semeada? Aleluia! Como é que está o teu coração? Aleluia. A Bíblia continua dizendo em Marcos capítulo 4 que o semeador ele continua a sua caminhada. Não. E as outras sementes ela cai no meio dos espinhos. Segurar um pouquinho. Não, dá sim. Essa semente ela consegue até germinar. Ela consegue até brotar e começa a crescer. Ela estava em uma terra, aleluia, boa. Mas em cima dessa terra continha muitos problemas. Ela começa a crescer, mas começa a crescer sufocada, apertada pelos problemas que aqueles espinhos geravam e machucavam a sua própria carne. Aí sabe o que acontece? Aquela árvore ela não consegue se desenvolver. Aquela semente não consegue desenvolver, aleluia, porque os espinhos tentam segurar ela de todas as formas. Ô, glória! E talvez você possa se enquadrar nesse ato. Talvez você até quer crescer. Talvez você até tenha paciência. Mas os problemas da vida têm atingido tantos corações dos crentes, querido, que eles se sentem sufocados, aleluia, e começam a sentir os impedimentos, e começam a sentir, aleluia, que elas não conseguem mais crescer além daquilo, porque o espinho tenta travar ela de todas as formas. Os espinhos tentam te parar de todas as maneiras. Aí a Bíblia vai dizer que logo em seguida o semeador acha uma terra boa. É aquela terra, querido, onde tudo foi preparado. É aquela terra que o coração está aberto para receber o melhor de Deus. Oh, aleluia. É aquela terra onde o coração está certo de que não há espinho, de que não há pedra. É aquela terra onde o coração está certo que nenhum impedimento vai poder parar ele no crescimento junto com Deus, porque todo impedimento ele tem que cair por terra quando a semente foi plantada no lugar certo. E quando o semeador é o Senhor Jesus Cristo, essa semente ela tem que frutificar. Essa semente ela começa a germinar. Essa semente ela começa a germinar. Aí a Bíblia vai dizer que essa semente ela começa a crescer. E quando a gente fala crescer, todo mundo logo vê aquela árvore bonita brotar, e começar a criar o seu tronco e começar a crescer. Mas a Bíblia fala a respeito de uma árvore chamada cedro, mais conhecida como cedro do Líbano. A Bíblia diz, querido, que o cedro era uma árvore muito cultivada, porém uma árvore de difícil acesso. Porque o cedro do Líbano, querido, ele demora 3 anos para crescer para baixo. Durante 3 anos o cedro do Líbano ele não brota uma folha sequer. Durante 3 anos essa árvore não mostra um resultado sequer. Durante 3 anos ninguém consegue ver nada a respeito daquela árvore. Durante 3 anos ela cresce 1,5 metros para baixo, criando raízes no lugar onde foi plantada. Glória a Deus, aleluia. Aí eu fui, querido, entender o porquê que na nossa vida tem que ser como cedro. Porque tem muita gente, querido, que quando entra na igreja, ela acha que tudo vai ser muito rápido. Ela acha que o ministério dela vai ser assim, ó.
Mas antes de você crescer para cima, você tem que dobrar muito o seu joelho para baixo. Antes de você começar a mostrar resultado, você tem que dobrar muito o joelho escondido sem ninguém ver. Antes de você começar a mostrar que sabe alguma coisa, você tem que ficar muito em oculto dentro do seu quarto sem ninguém perceber. Porque a Bíblia diz, querido, aleluia, se você tem um segredo, querido, com Deus, ninguém pode impedir o crescimento espiritual para com a tua vida. Se você tem um segredo com Deus, querido, aleluia, é porque você está fechando a porta do teu quarto e está falando em secreto com Ele, e ninguém sabe do que você precisa, não ser o Senhor teu Deus, aquele semeador que cultivou a boa semente em boa terra, aquele que sabe que quando plantou em você iria dar o resultado no tempo certo. Eu tive muita dificuldade, querido, de entender isso na minha vida. Eu achava que o meu ministério era para ser rápido. Eu achava que o meu ministério ia ser daqueles que Deus hoje unge a obreiro e amanhã unge a pastor. Só que Deus, Ele me fez ser moído para poder aprender que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Só que Deus, Ele me fez passar na moenda, sabe por quê? Porque eu estava muito apressadinho. Eu queria mostrar para o homem quem eu era e o que eu tinha conhecido. Eu queria mostrar nas igrejas o estudo teológico. Eu falei assim: Senhor, eu fiz curso, agora eu posso, agora eu faço, agora eu aconteço. Aí sabe o que o Senhor falou para mim dentro do meu quarto? Teologia sem revelação não é nada. Eu falei: como é que é, Deus? E Ele repetiu sussurrando no meu ouvido: do que adianta você conhecer a letra sem conhecer o meu espírito? Do que você adianta ter o conhecimento dos homens se você não tem intimidade comigo? Do que adianta você buscar o que o homem pode te oferecer se você não busca o que eu estou te oferecendo em segredo? Glória a Deus, aleluia. Do que adianta você querer beber da água que o homem te oferece se você não bebe do manancial que eu faço jorrar todas as noites dentro da tua casa? Do que adianta você comer as bolotas que eles te oferecem e não comer do maná espiritual que eu faço brotar na areia? Aleluia, aleluia. Do que adianta você querer? Do que adianta você buscar do homem? Sabe por que muita gente está largando o ministério hoje pela metade? Não está mais acreditando na semente que foi plantada lá atrás. O tempo está passando e a semente não brota. Glória a Deus, aleluia. O tempo está passando e a semente não enraizou direito. Mas no quarto ano, aleluia, o cedro do Líbano, ele começa a brotar. E em cerca de 6 anos seguintes, ele cresce 40 metros disparado, sem ninguém conseguir parar ele. 40 metros de altura em 6 anos. Ele alcança o ápice. Aleluia, 14 metros de diâmetro. Aleluia. Onde um homem só não pode abraçar o seu tronco. O cedro começou a esperar. Ele soube esperar o tempo certo de crescer. Porque o crente que cresce para baixo primeiro e cria raízes, quando ele começa a crescer para cima, aleluia, não tem homem nem palavra, aleluia, que possa machucar o seu tronco. Não tem machado de língua que possa cortar ou podar as suas folhas, porque ele cresce com o Senhor. Aleluia. O segredo do crente, oh, glória a Deus, é estar em secreto. O segredo do crente, querido, é parar de falar: ah, eu subi um monte ontem. Ah, eu fiz o jejum pela irmã. A irmã passa por ela, eu não tenho o que falar: ah, estou orando por você, irmã.
O irmão passa a falar: olha, irmão, estou na bênção, estou contigo. Glória a Deus. Ah, meu irmão que está do teu lado, querido, eu quero começar a encerrar a minha mensagem. Aleluia. Sabe por quê? Porque uma árvore sozinha é só uma árvore. Mas a partir de 5 árvores já não é só uma árvore. Já começa a virar bosque. Daí ela passa a ser uma mata. E de uma mata ela passa a ser uma floresta. Talvez você não esteja entendendo isso agora. Oh, glória a Deus. Mas sabe o que é isso, querido? Você sozinho, você pode se sentir até solitário. Mas está vendo essa pessoa que está aí do teu lado? Ela contigo gera uma força diferente. Todos aqui unidos geram uma força ainda maior. Sabe o que eu vim trazer para você aqui hoje? A união do crente, ela muda a história de todos. Oh, glória. A união de uma igreja, ela muda a história do bairro inteiro. Oh, meu Deus! E quando o bairro começa a sentir a presença, ele começa a mudar a sua cidade. E quando a cidade começa a florescer e dar frutos, ela começa a mudar o seu estado. E quando o estado começa a ser conhecido, ele começa a mudar o seu país. Mas até ele mudar o país, ele começa com você. Fique de pé, querido. Aqueles que Oh, podem. glória. Glória a Deus. Eu não sei o que você espera de Deus. Mas pela misericórdia de Deus eu consigo ver Deus nas coisas simples. Eu consigo ver Deus nas coisas mais simples que Ele pode me mostrar. Eu consigo ver o Espírito Santo de Deus, aleluia, passear em lugares que talvez muitos não conseguiriam. Pela misericórdia de Deus, enquanto você está aqui em oração, Oh, aleluia. quando foi levantado o clamor por essa comunidade, e neste momento o Senhor pode me mostrar, pela misericórdia de Deus, um anjo passando para lá e para cá. Ele passa daquela porta para lá e ele passa para lá de volta. Eu não falo isso para impressionar você não, querido. Sabe por quê? Porque eu também estou aqui dentro. E eu sei que enquanto eu estou aqui dentro, querido, aquele anjo está passeando de um lado para o outro, com aquela espada que eu não consigo ver a ponta ali na frente. Aleluia. Eu sei que eu estou protegido. Eu sei que Deus habita neste lugar. Sabe por quê? Porque existem pessoas aqui que têm clamado para que este lugar continue aberto, que têm clamado para que este lugar continue de pé. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão orando sem cessar para que Deus comece a germinar sementes, e essas sementes começam a dar frutos para que esses frutos possam gerar novas árvores, e elas assim possam gerar novas e outras e outras. E eu sei que você está envolvido. Glória a Deus. Glória. A mandaraia da céu. A mandaraia da céu. Espírito Santo. Espírito Santo. Existem sonhos, querido, que são desmanchados por poucas coisas. Existem passos, aleluia, que deixam de ser dados por causa de palavras. Oh, aleluia. Palavras que estão machucando. Glória, glória a Deus. Eu tenho uma notícia para você. O anjo acabou de entrar. Ele é mandu que anda e é sério. Opa, bola. Sabe por que o Senhor trouxe essa palavra de refrigério para a sua vida hoje?
Porque Ele está falando aqui agora. Oh, glória a Deus. Tem crente que está chorando demais. Estão batendo muito. Rebando, correblando, que aí andará. Estão ferindo, rebando, e andará babá. Estão ferindo almas. Estão ferindo os corações dos meus filhos nesta casa. Ele me do que anda sério. Glória a Deus. Açoitaram a noiva de Cristo. Então combinaram a andaraia. Açoitaram a noiva dele e ele entrou neste lugar para tirar satisfação. Ele está escrevendo aqui agora na minha frente e está dizendo: ai daquele que tocar de novo na menina. Glória a Deus, aleluia. Na mão e anda. Glória a Deus, aleluia. Ai daquele que tocar. Senhor da glória, aleluia. Glória. Aleluia. Feche os teus olhos, querido, aleluia. Só ouve a minha voz agora. Deus. Aleluia, Deus. Só ouve que eu fui tirado deste lugar. O meu espírito está sendo conduzido a uma outra dimensão. Meu Deus. O Aleluia. Espírito que revela está neste lugar, querido. Glória, 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 glória. Meu Deus, te adoramos, Senhor. Mostrando agora como uma sala de UTI. Corações prostrados em uma maca. O Senhor não me mostra o teu corpo, mas me mostra o teu coração batendo. Glória, 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 e batendo glória, glória. muito lentamente a ponto de parar. Deus Todo-Poderoso. Espírito da verdade. Espírito que revela o oculto e o escondido. Aleluia. Oh, papai, te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Relevando que andará. Aleluia. Glória, glória, glória. É difícil chorar sozinha. Glória a Deus. Aramandará.